Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Capricha no amém. Graças a Deus, muito bom estarmos novamente reunidos como igreja do Senhor para prestar um culto de louvor e de gratidão a Deus por tantas coisas. Se eu pedisse para você listar alguns motivos pelos quais você tem hoje para agradecer a Deus, eu tenho certeza que a sua lista seria enorme. Estou certo, Du? Você concorda comigo? Todos nós temos muitos motivos de louvor e de gratidão ao nosso Pai por esse tempo aqui. Nesse primeiro momento de abertura de culto, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 10, e nós faremos a leitura de 8 a 15. Queridos, nós estamos em conferência missionária, começamos ontem, e eu quero apresentar assim os missionários que estão conosco, que são da nossa casa. Quando eu digo apresentar, é que talvez, pode ser que no nosso meio tenha visitante ou pessoas que não o conhecem ainda. Então eu pediria que o Eduardo e a Nancy, que estão aqui, esse jovem casal bonito que são, pudesse ficar em pé um pouquinho. Ô Du, isso, agora zóia para eles lá, né? E também o Carlos aqui e Osana, muito bem, que Deus os abençoe, eles estão ministrando. A Margaridinha não está conosco ainda, cadê a Margarida? São missionários, a Margaridinha está chegando, maravilha, né? Graças a Deus por isso. Queridos, então quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, no capítulo 10, e nós faremos a leitura de 8 a 15. Muito bem, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, está no seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor
e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois como o Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Aqui a tese é: Jesus é Senhor e Salvador. E todo aquele que confessar o nome do Senhor como Senhor e Salvador será salvo. Põe um ponto final aqui. Agora, como é que a pessoa pode confessar o Evangelho, pode confessar Jesus como Senhor e Salvador, se não ouviu falar a respeito disso? Então aqui está o segundo ponto disso aqui. Para ser salvo é necessário crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Para que isso aconteça é necessário que alguém anuncie a palavra. Então, quando a gente fala em missões, não é só missões transculturais, não é só sair como a Margarida que está fora, como os queridos o Eduardo, a Nancy, também o Carlos e Josana, que estiveram no meio de uma aldeia indígena. É muito mais do que isso, é um todo que nós estamos aqui. Então nós queremos continuar crendo no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas continuar anunciando que Ele é o Senhor e Salvador. Anunciando onde? No meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha caminhada de vida, com as pessoas às quais eu tenho contato nesse sentido. Que o Senhor possa nos abençoar para que sejamos e continuamos sendo instrumento de bênção. Essa igreja há 50 anos, é que as bandeirinhas estão aqui. As bandeiras são os lugares onde nós, como IEV, estamos. Todos esses lugares aqui é onde nós estamos. Atrás tem um painel que você conhece bem. Há 50 anos essa igreja tem anunciado Jesus como Senhor e Salvador. E quando fala a igreja, não é o pastor com o microfone na mão. É eu e você na caminhada de vida há 50 anos. Muitos passaram por aqui. Quer seja com esse microfone, quer seja em campos missionários, quer seja nas igrejas que foram estabelecidas como congregação e depois emancipadas. Quem é que fez isso? Nós, como instrumento do Senhor, na direção do Espírito Santo. Que nós possamos continuar firmes nessa caminhada. Eu queria te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar agora. E depois desse momento aqui nós temos um louvor. E eu já quero convidar os irmãos que vão nos auxiliar com o nosso ofertório, que esteja se dirigindo aqui à frente. Então os irmãos que vão auxiliar com o ofertório, alguém faz chegar a notícia lá, eles estão lá no fundo, estão chegando, a Ana já está chegando aqui, posso ocupar o primeiro banco aqui. Eu queria te convidar a orar. Orar agradecendo a Deus por estarmos aqui. Orar agradecendo a Deus porque Ele te usa como instrumento dEle na propagação do Evangelho. Orar agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele tem feito no nosso contexto. Orar pedindo que o Espírito Santo conduza todo este culto, que tudo que fizermos aqui possa ser para a honra e glória do Senhor. Então eu quero convidar você a orar. Nós vamos orar, mas eu quero que você esteja orando. Que o seu coração agora possa estar dirigindo ao Pai nesta oração de gratidão por todas as coisas. Pai Santo, aqui estamos, ó Deus, nesse momento de abertura deste culto conjunto. Entendemos que o culto ele é direcionado a Ti, ó Pai, no decorrer do dia, nas coisas que pensamos, que oramos, que fazemos. Mas há certos momentos, ó Deus, que nós como igreja nos reunimos presencialmente e os irmãos da internet se reúnem, ó Pai, com hora marcada e nós como juntos, como igreja, como corpo, prestamos então coletivamente
esse culto ao Senhor. E agora ele está acontecendo. E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa aceitar esse nosso ajuntamento presencial e ajuntamento, ó Pai, através da igreja da internet. Os irmãos que estão conectados conosco fazem parte desta comunidade. Que o Senhor possa aceitar então, ó Deus, como algo agradável à sua pessoa. Que os nossos pensamentos, ó Deus, possam ser direcionados a Ti, ó Pai. Eu sei que muitas vezes estamos aqui e outras preocupações, outras questões passam pela nossa mente, ó Deus. Isso é comum na nossa vida, ó Pai. Mas ajude-nos a manter cativo o nosso pensamento, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor. O motivo pelo qual aqui estamos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, todos os atos desse culto, ó Pai. Os louvores que serão cantados e dirigidos à Tua pessoa. O nosso momento de ofertório, que o Senhor aceite como gratidão a Ti, ó Deus, como algo assim que nós oferecemos, a entrega dos nossos dízimos, ó Pai, a mensagem que o Eduardo vai trazer, ó Deus, que a Tua graça seja com ele em todo momento, ó Deus. Toda a liturgia do culto possa ser direcionada à Tua pessoa. Pai, eu também já quero agradecer, ó Deus, já quero agradecer esse nosso momento de ofertório, enquanto essa música está sendo louvando a Ti, ó Deus, que os irmãos possam estar também recolhendo essas ofertas e que elas possam ser com gratidão a Ti, ó Deus, não por medo, não por barganha, não por qualquer outro motivo, que não seja o motivo de louvor e gratidão à Sua pessoa. Desta forma, Senhor, eu já oro e agradeço a Ti por isso, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Eu vou pedir às irmãs então que estejam recolhendo o nosso ofertório e nós temos então esse primeiro louvor de gratidão ao Senhor. Deus me quer pras nações.
Os irmãos podem assentar. Essa música, certamente, ela foi baseada naquele momento em que Isaías relata que na morte do rei Uzias, ele entra para adorar ao Senhor e ele tem uma visão tremenda. Ele diz, na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ele começa a descrever aquele momento. E eu fico pensando, se nós tivéssemos esta oportunidade, como é que seria se eu tivesse? Certamente ficaria bastante abalado nesse contexto. Mas aí há um diálogo. O Senhor se manifesta. Ele diz que ele percebe anjos serafins dizendo santo, santo, santo. E eu fico pensando, ele olha para Deus nesse contexto, ele olha para aquela visão, ele vê um Deus perfeito, ele olha para ele mesmo, e ele olha na comunidade que ele servia, ele diz, ai de mim, vou morrer. Mas nesse momento o Senhor pega então uma brasa com uma tenaz, e tenaz não é a cola tenaz que você cola, mas é um negocinho que gruda assim, né? A ideia é que é o tenaz cola, mas não é. E aí os lábios dele é purificado, e aí tem essa pergunta, a quem enviarei? E essa é a resposta que nós cantamos várias vezes, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou e eu vou. O ir não é só ir, atravessar fronteiras, mas é o ir com o coração aberto para falar do Senhor. Que o Senhor nos ajude sempre a estar indo, proclamando e falando da graça do Senhor. Queridos, eu tenho algumas comunicações pequenas aqui, e sempre eu vou falar a mesma coisa. As nossas comunicações, até todo mundo, são o quê? Mais do que comunicações, são motivos de oração. E de fato é isso mesmo. Então a nossa conferência missionária começou ontem, temos hoje à noite e amanhã à noite. E eu vou perguntar e você responde com a música. Você vem? É isso aí. Então você vem, eu vou. Então que você possa estar vindo. Não só presencialmente, que é uma bênção a tua presença, mas vem em oração. Pedindo que Deus continue falando com cada um de nós nesse sentido. Nós devemos continuar orando pelas pessoas que já temos orado semanalmente, diariamente. Helena, o Silvio, o Fernando está lá. Fernando, boa. As pessoas às quais nós temos caminhado em oração, que você possa estar continuando nas suas devocionais no momento seu de orar. Amanhã, Missão Sena, de novo, nós como IEB estamos lá, levando o alimento dos dois jeitos. São dois alimentos que levamos, quais são? Levamos o alimento, como é que fala aí, de comida? E levamos o outro alimento. E uma coisa que o Rocco tem falado é, os que estão indo, enquanto a cozinha está em movimento, senta junto com aquelas pessoas que lá estão, ouça a história deles, fale da sua. É o momento de repartir. Então, que possamos estar também assim nesse contexto de oração. Nas nossas comunicações, motivo de louvor e gratidão a Deus. Vamos começar pelo maior, Júri Rosa, 35 anos de casório. É isso, Júri Rosa? Amanhã, não é isso? Eles estão ali, ó. Já vão bater palma, segura um pouquinho. Tem mais um. Só a Fernanda está fazendo 23 anos de casório. Que ele costuma dizer, tudo é os filhos da Fernanda, a casa da Fernanda. Então, agora sim, nós podemos louvar ao Senhor com as nossas palmas. Graças a Deus. E eu acho que o pastor Clóvis e Jura estão pensando aí num jantarzão para todo mundo aí. Fica... Acho que eles estão pensando, não estou falando que eles vão fazer, acho que eles estão pensando. Graças a Deus. Muito bem. Queridos, muito propício nesse nosso momento de conferência de missões, nós reativarmos, digamos assim, o departamento de missões. Essa igreja nasceu em oração, essa igreja nasceu, a pastora Gil já nos contou essa história várias vezes, tem na nossa revista, logo nos primórdios da igreja, eles já adotaram um casal de missionários,
João Maria e a esposa, como é que é, pastor? O senhor contou, eu esqueci. Isso não é da minha época, não, é lá para trás. Judite, né? Então, lá nos primórdios da igreja, nós já estávamos investindo em missões. Esse casal foi lá para Rondônia, pôde trabalhar. Outras igrejas, nossa mesmo, foi fundada em Rondônia. Eu tive o privilégio de ir 3 vezes como seminarista para Rondônia, bem diferente do nosso contexto aqui, né? Enfim, e aí Deus então foi abrindo portas e outros missionários foram chegando. Aí chegou o Edu, Nancy, que vai contar depois aí, chegou a Tereza Nava Lima, e aí foram chegando. E eu acho que a última pessoa que nós enviamos foi a Margarida, assim oficialmente, como igreja que eu estou falando, que está também assim no nosso meio. E nós temos o DEME, Departamento de Missões, que trabalhou, ficou um tempo inativo, meio parado, e hoje nós queremos então revitalizar o DEME. Então, um conselho foi formado e a diretoria do DEME também. E eu gostaria de apresentar aos irmãos, é tudo nosso, gente nossa, que estará atuando nesse contexto mais oficialmente do DEME. Então, a diretoria do DEME, eu vou pedir que os irmãos pudessem, a gente vai gastar um pouquinho de tempo só, vir aqui à frente, nesse contexto aqui. Então, eu sou o presidente, já estou aqui, vice-presidente, pastor Ageu. Vem cá, pastor, dá um pulinho mais aqui. E o secretário executivo é o missionário Ismael Bernardes. Ele não está conosco porque ele foi pregar, falar numa conferência de missões, lá na igreja que o pastor Décio está trabalhando. Então, o Ismael não está conosco aqui. Agora, nós temos o conselho de missões. Nós procuramos pegar várias camadas da igreja, se é que eu posso usar essa palavra aqui, pessoas na representatividade. Não pode ser muita gente, né? Dentro desse contexto. Então, quem faz parte do Conselho de Missões? Todos os pastores. Então, o pastor Elino está conosco, que está com maninha e painho. Está lá na Bahia, nesse tempo de férias, já deve estar voltando, talvez esteja nos assistindo aí. Nós temos também uns queridos que estão nesse ano, num período probatório, que a gente chama de provisionados, para futuramente a igreja examinar e elegê-los como pastor. Então, o presbítero Mário está conosco? Ok, o Mário, eu vou chamando, os irmãos vão vindo aqui, os que estão aqui conosco. Paulo Martins, o Tiago Passos e o Wellington. Depois da diretoria administrativa, nós temos o Anatoly. Eu não vou arriscar teu sobrenome não, no meio de todo mundo. Depois, como da IEV e EBD, representando a EBD, o Fábio e a Marta. E da juventude, o Tiago Passos, que já está aí dentro desse contexto. Mesa diaconal, o Rocco e a Claudinha está conosco. E do NGI, a Priscila e o Fábio. Então, esses irmãos são os que estarão assim nessa caminhada, no contexto aí de missões. O DEME vai reunir uma vez por mês, como diz o pastor Ageu, mesmo que não tenha assunto administrativo, temos assunto de oração para apresentar os nossos missionários. Então eu gostaria que os irmãos olhassem esse povo bonito que está aqui na frente, a começar por mim, né? Aqui, deixa eu até ficar aqui pertinho de você, né? Mas nós gostaríamos, eu brinco, mas nós falando sério, nós gostaríamos da oração dos irmãos. Porque aqui representa a igreja. Quem é a igreja? É esse templo bonito que nós temos? Eu acho tão bonito nossa igreja. Não é. A igreja somos nós, nesse contexto. Então eu gostaria que os irmãos orassem, nos colocassem diante do Pai nesse contexto. Uma coisa que nós não temos muito hábito de fazer aqui, da igreja que eu vim desde criança, tinha muito esse hábito de fazer isso. Nós não temos. Eu gostaria que um irmão voluntário do nosso meio pudesse trazer essa oração agora em favor do nosso Conselho de Missões, do Departamento de Missões, do DEME, da forma que você quiser chamar. Então um irmão pudesse levantar e falar, eu vou orar. Quem que pode fazer isso? Eu, Lígia. Então tá bom. Amém, oremos. Senhor Jesus, Pai, eu quero colocar a vida de cada um dos nossos irmãos que estão diante aqui, ó Deus, para assumir
esse papel dentro do DEME, ó Pai. Nós sabemos que o Ministério de Missões é algo realmente muito importante, ó Deus, para a igreja, ó Pai. E nós sabemos que a IEV nasceu, Pai, perante esse propósito de pregar realmente o Evangelho perante as nações. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho pedir para que o Senhor realmente reavive no coração da nossa igreja o amor pelo chamado missionário, ó Pai. Que o Senhor realmente capacite cada um desses que estão aqui, ó Deus, para que possa se formar novos missionários dentro da Tua igreja, Deus. E que realmente desde a infância, ó Pai, que nós possamos pregar no coração das crianças, ó Deus, dos adolescentes, ó Pai, como representado aqui em cada um dos nossos irmãos, realmente a vontade de sair e pregar perante as nações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar capacitando, dando sabedoria, ó Deus, que o Senhor possa realmente estar trazendo paz ao coração deles perante as decisões que eles precisam tomar, mas que em nome de Jesus, ó Pai, acima de todas as coisas, seja a Tua presença, Senhor, guiando cada um deles em cada momento, ó Pai. Em nome de Jesus, aqueles missionários representados através dos países nessas bandeiras, ó Deus, que o Senhor os capacite, que o Senhor os guarde, ó Deus, que o Senhor traga o sustento financeiro necessário, ó Pai, que nós possamos realmente nos lembrar, como na palavra de Mateus diz, ó Deus, que o Senhor dá-nos o necessário, ó Pai, que nós não precisamos nos preocupar com nada, que seja o Senhor no controle de todas as coisas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu venho clamar para que o Senhor levante novos missionários no nosso meio, ó Deus. E que o Senhor realmente reavive no coração da igreja, Pai. Que nós possamos proclamar, pregar e glorificar o Teu santo nome, ó Pai, em todo e qualquer lugar. É o que eu oro e te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Obrigado. Os irmãos podem sentar, muito obrigado. Queridos, uma das coisas que nós precisamos ter sempre é missões e os missionários no nosso coração. Não é a liderança da igreja que quer fazer missões. Que poderia ser, a liderança delibera, tem um recurso financeiro, decide, faz. Mas a gente quer que os nossos missionários sejam conhecidos de vocês. Conhecidos de nós todos, assim. Conhecidos, não só saber o nome. Por exemplo, ontem o Carlos perguntou, e o Carlos é membro da igreja, ele perguntou, quantos não me conhecem aqui? Não foi isso, Carlos? Eu não olhei para trás, mas eu acho que vários não te conheciam. Isso. Então, assim, nós queremos que os nossos missionários sejam conhecidos. Muitos deles gostariam de estar aqui, como a Margarida está aqui. Eu tenho agora alguns vídeos, 3, pequenininhos os vídeos. Pessoas que estão falando conosco aqui agora, vão soltar esses vídeos aqui. Irmãos, eu estou falando aqui da Guiné-Bissau, né? Eu gostaria de parabenizar vocês por mais essa conferência e pedir, né, a vocês um envolvimento total, um engajamento total em missões, sabendo que missões não se resume só em conferências. Missões são envolvimento em oração, ou em contribuição, ou em participação total da nossa vida. Então, estou aqui fazendo, né? Eu estou fazendo missões aqui na Guiné-Bissau. E gostaria de pedir oração para os nossos grandes desafios. Nossos grandes desafios aqui nesse país é o alcance das etnias muçulmanas. Então, nós pedimos oração. E também todo o envolvimento que a nossa missão evangélica, o EC Internacional, está em alcançar esses povos e outros povos através das escolas evangélicas. Nós temos escolas evangélicas em várias aldeias. Então, gostaria de pedir oração por isso. Pela escola Emanuel, pela escola Canaã, pela escola Oreb, pelas escolas, várias outras escolas que missionários da UEC trabalham para alcançar crianças. Essas escolas são muito importantes na formação de crianças, porque muitas dessas crianças, quando adultos, se convertem e são nossos crentes de amanhã. Então, assim, eu parabenizo vocês e oro para que o Senhor abençoe e possa tocar nos corações de vários de vocês, daí do Brasil, a se engajarem em missões. Deus abençoe.
Olá, paz do Senhor a todos. Sou o pastor Mário Lúcio, somos pastores da Igreja Evangélica de Caririaçu, aqui no Ceará, na região do Cariri. Eu sou Margarete, estamos nessa cidade há 16 anos e meio e louvamos ao Senhor por esta obra, por vidas alcançadas. Nosso pedido de oração é pelo crescimento da igreja e desenvolvimento da obra de Deus nessa cidade. Olá, o meu nome é Eliseu Góes, sou missionário da IEV e sou casado com a Janete também e tenho 2 filhas. Desde 1999 que estamos aqui em Marcos de Canaveses, uma região do Porto, do interior. Contando com os municípios e as cidades, temos uma população de mais ou menos 50 mil habitantes. Até recentemente, não tínhamos nenhuma outra igreja evangélica aqui nas cidades. Nos últimos anos, a cidade tem crescido muito e chegado muitos estrangeiros. Apesar de ser pequena, a nossa igreja conta com 5 nacionalidades. Trabalhamos como pastor da igreja aqui desde que chegamos. Ainda não temos um número grande de pessoas, pois muitos têm abandonado a sua fé e outros têm mudado para outras cidades. Temos um número pequeno, mas de pessoas muito fiéis. Nos últimos anos, tivemos uma loja de segunda mão na cidade que ajudou como ponto de pregação. Muitas pessoas que não queriam vir à igreja iam até a loja, eram evangelizadas e compravam alguma coisa, e com esses fundos conseguimos ajudar algumas famílias necessitadas. Por causa da pandemia, tivemos que fechar a loja. Recentemente tivemos o privilégio de ajudar alguns ucranianos que chegaram refugiados aqui, muitos carentes e necessitados de amigos e com saudade da sua terra. Jane e outras irmãs da igreja ajudaram dando aula de português para eles. Ultimamente nosso evangelismo tem sido com pessoas que têm chegado até nós, com amigos, vizinhos que têm aberto o coração para ouvir a palavra de Deus. Como eu falei que tem chegado muita gente aqui, recentemente tivemos um batismo, onde 2 pessoas desceram as águas. Tivemos um batismo muito animado e no final um piquenique. A nossa oração é pela formação de líderes para ocupar o nosso lugar no futuro, pois sabemos que a igreja precisa de uma força jovem e outra diferença, de pessoas que possam se comprometer com a palavra de Deus e assumir o nosso lugar. Muito bem, graças a Deus. À noite nós teremos outros vídeos, a Margaridinha também vai estar falando, e amanhã nós concluiremos com outros vídeos. Que Deus possa nos abençoar. Vamos louvar ao Senhor, e depois o missionário Eduardo está com a palavra e dará sequência nesse nosso culto. Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com os irmãos? Eu queria, em primeiro lugar, explicar para vocês por que eu estou vestido assim. Algumas pessoas olharam já falaram aqui, o que deu no Elvin? Tá doido? Que roupa é essa? A gente não combinou com os irmãos que apareceram no vídeo lá, eu não combinei com eles, mas eu achei por bem colocar essa roupa aqui hoje. Porque um dia eu estava conversando com a Priscila e ela falou assim, Elvin, você é produto de missões. E realmente eu queria contar essa história para vocês, rapidinho, antes do louvor. Eu sou brasileiro de RG, de nascimento, sou brasileiro de nacionalidade. Mas o meu DNA ele é 100% africano. Meus avós, meus pais, até minha irmã mais velha são de um país. Queria pedir para o pessoal do Connect colocar aqui aquele mapa que eu pedi para vocês. Vocês já acharam o Brasil aí nesse mapa? Vocês estão vendo um círculo vermelho no meio do mapa? Alguns mapas esses pontinhos nem aparecem. Esse país se chama República de Cabo Verde. Meus pais, meus avós são todos de lá. Meu DNA vem de lá. Eu fui o primeiro da família que nasceu fora desse país. Até minha irmã, a gente brinca com ela que ela é muamba, que ela é importada, porque ela veio de lá com 6 meses. Mas
Por que eu estou aqui hoje? Como a Priscila disse para mim uma vez, eu sou produto de missões. Uma vez teve um casal missionário que saiu dos Estados Unidos e foi para esse país levar a palavra de Deus. E numa dessas ilhas, no interior dessa ilha, encontrou meu pai. E fundou a igreja lá. Não sei se vocês conhecem, mas aqui no Brasil, principalmente em Campinas, é o nome de uma igreja bastante conhecida, a Igreja do Nazareno. E eles fundaram a igreja lá. Não só a igreja, mas distribuíram essa palavra e a igreja por todas as 10 ilhas. São 10 ilhas nesse pontinho aqui. Se a gente juntar todas elas em extensão territorial, cabe dentro de São Paulo. Da cidade de São Paulo, não estado. Cabe dentro de São Paulo. Mas lá foi desenvolvido e foi criado um seminário evangélico. E mais ou menos há uns 50 anos, quando a IEV estava sendo fundada aqui no Brasil, o meu pai estava se formando nesse seminário. Alguém atendeu o chamado. Tem uma música que canta assim, né? Alguém um dia ouviu o chamado e foi. Teve um chamado de alguém lá nos Estados Unidos que atendeu para ir levar a palavra de Deus naquele pontinho ali. E depois, naquele pontinho ali, o meu pai recebeu o chamado e veio de lá para o Brasil como missionário também. Então, assim, de chamado em chamado, a palavra de Deus vai sendo distribuída ao longo do mundo. E às vezes a gente fala, missões é lá, missões é lá. Mas a gente tem produto de missões mais perto do que a gente imagina. Olha a volta que deu para o Elvin vir parar aqui na IEV. Então, assim, eu queria contar essa história para vocês. Essa roupa aqui, o pessoal chama de vestimenta, túnica, casaco. Lá ela tem um nome de bubu. É uma túnica típica de lá. Tá? Então eu vim com essa roupa hoje assim, porque não tem a bandeira aqui de Cabo Verde, mas eu quis trazer uma roupa típica de lá. E é muito importante, como eu falei para vocês, que o resultado de missões está muito perto da gente aqui, mais perto do que a gente imagina. A gente tem sim esse chamado, a IEV é uma igreja que foi criada com um chamado missionário. Mas a missão, gente, começa naquela porta ali, lá fora. A missão começa ali, o nosso campo missionário. Quando Jesus falou, ide pregai a toda criatura, a partir daquela porta ali, o toda criatura já está valendo. Concorda comigo? A partir daquela porta ali, daquela porta para dentro a gente entra para adorar. Mas a porta para fora a gente sai para servir. Então lá no asfalto, lá a partir daquele asfalto, o campo missionário de qualquer um de nós aqui, e eu me incluo nisso, já está valendo. Então assim, eu não tenho esse chamado missionário. Meu chamado é outro. Meu chamado é outro. Mas todos nós temos essa brasa dentro de nós, de levar o evangelho, porque é mandamento de Jesus. Não deixe só para o missionário fazer isso. Ele tem um chamado de fazer isso mais longe do que a gente pode alcançar. Mas a igreja tem a missão de sustentar, suportar e enviar essas pessoas. E também fazer a nossa parte a partir daquela porta ali. Porque Jesus nos mandou fazer isso. Até que Ele volte. E eu queria convidar vocês, nesse momento aqui, para ficar em pé e louvar a esse Jesus. E começar convidando, eu sei que onde tem 2 ou mais, Ele já está entre nós. Mas vamos dedicar esse momento para louvá-lo e adorá-lo, com essa equipe aqui que se preparou toda para vocês também, para exaltá-lo com esses louvores que vêm de Deus e voltam diretamente para Ele. Convido vocês a acompanhar a gente. És bem-vindo.
obrigado, Senhor, porque podemos te louvar, te agradecer. Podemos prestar culto a ti, Pai. Tudo isso é possível graças a ti, Senhor. Através da tua palavra que cria tudo, que dá vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu és o centro de tudo. Obrigado, Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, e em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus,
adoração a Ti, Pai. Seja adorado, engrandecido, grande em poder. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Meus irmãos, mais uma vez, precioso louvar ao Senhor junto com vocês. Meus irmãos, podeis assentar. Eu estava escutando o testemunho de um irmão chamado Larry Brown. Na década de 60, seus pais eram jovens e alcoólatras. Jovens, 18 e 20 anos. E o tempo todo metido em brigas, perderam o emprego, aquela situação difícil. E um dia aquela jovem de 18 anos, desesperada, fala com uma vizinha. E conta o desespero dela. A vizinha fala assim: vou te levar na minha igreja. Você tem que ir na minha igreja. Aí ela fala: não, eu não quero ir na igreja. Aí a vizinha fala: você vai.
comigo na igreja, porque nós temos a solução para o seu problema. Ela foi à igreja, ao templo, e naquele templo ela ouviu a palavra, o pastor se aproxima dela e fala, amanhã eu vou te visitar. E no outro dia o pastor bate na porta. O esposo dela, em casa, não saiu para trabalhar porque estava de ressaca, viu aquele homem que ele já conhecia, porque a cidade era pequena, no interior dos Estados Unidos, e aquele homem não queria a visita do pastor, mas o pastor insistiu, ficou, pregou o evangelho. Para eles, aquela família se converte. Alguns anos depois, aquele casal vem trabalhar no Brasil, em Manaus. E o filho dele hoje é o presidente da New Tribes Mission, que tem aproximadamente 3.000 missionários. Porque a vizinha insistiu em pregar o evangelho. Porque insistiu em falar com o outro. Por isto que nós precisamos atentar bem para aquilo que nós ouvimos hoje de manhã. E é isto que nós queremos neste dia, nesta conferência, é que o Senhor desperte em nós o ardor missionário novamente. As situações da vida fazem com que isso aconteça muitas vezes. E a gente pode, por uma razão ou outra, tirarmos o foco inicial que nós tínhamos e colocar toda o nosso foco, o nosso esforço em nós mesmos, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades. E esquecemos do mais sublime de todo. Aqui estamos nós como peregrinos e forasteiros. A nossa na glória. Para lá é que nós iremos. Porém, aqueles que não conhecem o Senhor, eles têm a perdição eterna como o destino. A perdição eterna como seu futuro. E as tribulações e as lutas que por aqui enfrentamos não são nada comparada com aquilo que nós teremos na glória. E nós precisamos voltar os olhos para aqueles que não têm esperança nenhuma, mesmo que iludidos pela aparente alegria, pelas posses, por aquilo que eles têm. Confunde muito. O salmista fala a respeito disso no Salmo 73, porque nós estamos acostumados a mirar naquilo que nós vemos, e prestamos atenção só naquilo que nós vemos, mas os crentes não devem prestar atenção naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos, na esperança eterna que nós temos em Cristo Jesus. Os irmãos sabem de uma pequena história que eu contei aqui há muito tempo atrás. Puxa, que bênção, tanta gente ali em cima. Perdoem, irmãos, não tê-los visto ainda. Era uma vez, comecei com era uma vez, mas é uma história verdadeira, tá? Eu fui no Amapá, mais precisamente na cidade de Macapá, muitos anos atrás, e um colega missionário chamado Silas de Lima me recebe no aeroporto. E ele nos leva para casa, a casa da missão. No trajeto, ele fala, Edu, eu tenho um problema para te contar. Aí eu falo, qual é? Ele falou, é o seguinte, quando eu disse para o povo Wanhampi, que são divididos em várias aldeias, que o missionário novo que estava chegando, chamado José Lira, a sua esposa Adélia, que ia trabalhar aonde estava o Daniel e Marcia Scurin, para uma aldeia chamada Ituaço. Aí um chefe de uma outra aldeia, chamada Tateituá, falou, não, o José Lira não vai para aquela aldeia, ele vai para a minha aldeia. Aí o Silas fala, não, ele vai lá para Ituaço, ele vai para aquele local, porque assim é que nós queremos. Aí o chefe bate o pé e fala, não, ele vai para a minha aldeia. O Silas, não, ele vai lá para Ituaço. E criou uma batalha entre aquele chefe e o Silas de Lima. Aí o Silas falou, olha,
o presidente da missão está chegando aí. Aí ele vai dizer onde é que o Zé Lira vai. E eu fiquei logo imaginando o peso que eu tinha sobre mim. E eu perguntei para aquele índio, vocês sabem dessa história, eu perguntei para o Silas de Lima, qual é o nome daquele índio? Qual é o nome desse chefe? Aí ele falou, Matapi. Lembra, Matapi? Vocês não conheciam essa história, né? Aí eu falei, Matapi, Matati, Matamim, é a mesma coisa. E eu vou para o mato encontrar um chefe que está bravo. No outro dia nós pegamos o carro da missão, que era uma Toyota, viajamos até uma aldeia chamada Aramirã. Quando nós chegamos naquela aldeia, na beira do rio, eu não queria descer do carro, porque eu tinha medo que o Matapi viesse me confrontar. Não veio ninguém, eu desci do carro, olhando, entrei na canoa, né, que a gente chama de voadeira, com motor 25 HP, e fomos subindo o rio por mais de 3 horas, até chegarmos na aldeia Ituaçu. Passamos ali 4, 5 dias, termina o nosso tempo, a gente volta para Macapá. Quando chegamos em Macapá, à tarde, à noite, eu pegaria o avião de volta e não encontraria o Matapi e deixaria o problema para os colegas resolverem. Aí o Silas fala assim, vamos na casa do índio? Falei, vamos. Quando a gente chega na casa do índio, muitos índios, Galibi, Palicu, Oiampi, Apalaí. Aí um índio num canto me encara. Ele não tira os olhos de mim. Eu olho para ele, ele está olhando para mim, eu disfarço, viro para cá, eu olho, aí aquele índio vem aproximando de mim, só de tanguinha vermelha, trancudinho assim, parecia um Mike Tyson pequeno. Ele se aproxima, não me cumprimenta, não perguntou o meu nome. Ele diz o seguinte, onde o José Lira vai? Imagina a minha reação. Falei, puxa, é o Matapi. E era ele mesmo. E ele estava resoluto em levar o José Lira para a aldeia dele. E vai aquela conversa, aquela discussão. O Silas vem me ajudar na tradução. E ele queria falar em português, o Matapi, para que eu entendesse bem. Até que no momento eu falei para ele, olha, nós nunca deixamos um casal numa aldeia sozinho. A gente sempre deixa 2 casais. Porque se um missionário fica doente, o outro continua cuidando do grupo. Se um missionário vai para a cidade, o outro fica na aldeia. Aquilo foi como a luz, ele entendeu a sua raiva estampada no rosto, a sua firmeza, mudou. Transformou em tristeza. Ele abaixou a cabeça e disse assim, eu sou um desgraçado mesmo. Não tem missionário para minha aldeia. A ira dele, a luta dele, é para que tivesse um missionário na aldeia, porque ele sabia o que estava acontecendo em Ituaçu. E ele se sentiu desgraçado por não ter um missionário para essa aldeia. Vocês sabem essa história, isso no meio do mato, lá no Macapá. Há 3 semanas atrás. Não foi 3 semanas não. Foi no mês de maio. Mês de maio, dia 16 de maio, nós tínhamos um congresso em Nova York. E eu fui convidado para pregar no último dia naquele congresso, do Parlamento e Fé. Aquele congresso aconteceria, inclusive, dentro da ONU. Por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia e também por causa da Covid, não aconteceu dentro da ONU. Aconteceu uma reunião somente com os parlamentares que estavam conosco. Parlamentares de vários estados países da América Latina e também dos Estados Unidos e da Europa. Eles entraram para ter uma reunião com a autoridade da ONU. E naquele dia, nós fomos cedo, nós fomos almoçar num restaurante que eles haviam combinado e fechado só para este grupo Parlamento em Fé, umas 150 pessoas. E nós tivemos o primeiro período, e quando estávamos andando ali, saindo da ONU para o restaurante, aquela multidão, era interessante,
Aí eu e a Nancy vamos andando e eu vejo um senhor que parecia da América Latina, pelo jeito dele. Aí eu me aproximo dele e converso em espanhol com ele. Aí ele me responde em inglês que ele não entendia espanhol. Aí eu falei, o senhor é de onde? E aí ele fala, eu sou palestino. Eu nasci em Belém. E eu falei, conversamos um pouquinho mais, a conversa parou e nós fomos para o restaurante. Chegamos no restaurante, todo mundo vai se assentando, eu e Nancy nos assentamos do lado de um grupo de africanos e o pessoal de Haiti também, e o meu lado vago e aquele senhor senta do meu lado. Nós pedimos os pratos, já era pré-definido os pratos, tinha 2, 3 opções, e aí aquele senhor vira para mim e fala assim, qual é o teu papel nessa programação? Achei interessante a pergunta dele. Aí eu falei, amanhã eu prego no encerramento. Aí ele falou assim, se eu te pedir uma coisa, você promete que você faz? Aí eu falei, o que é? Aí aquele palestino falou assim, você promete? Eu falei, o que é? Aí ele disse, você diz que é para ir pregar o evangelho para os palestinos também? Aí eu falei, eu digo. Aí ele falou, você promete? Aí eu falei, sim, eu digo isso amanhã. Ele falou, você promete? Que vai dizer que é para ir pregar o evangelho para os palestinos? Aí eu falei, eu prometo. Ele começou a chorar. Aí eu estou ali, viro para Nancy, quando eu olho, o lugar estava vago. Eu levanto os olhos, ele estava lá na frente e desapareceu. Um índio no meio do mato me diz, eu sou um desgraçado mesmo, não tem missionário para minha aldeia. Em Nova York, perto da ONU, um palestino diz, você me promete que vai dizer que é para pregar o evangelho na Palestina também? No outro dia, eu falei, quando estava pregando, eu disse, é fácil dizer, porque Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os palestinos estão incluídos. Mas, cumprindo a minha promessa, eu digo, vão pregar o evangelho na Palestina também. Não importa o lugar. Pessoas clamam, sem saber, sem conhecer na sua inteireza. Mas eles sabem que há algo especial que está por vir. E esse por vir é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para restaurar a nossa chama missionária, eu quero começar onde devemos começar. Não quero ir por atalhos. Eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto muito interessante sobre a genealogia de Jesus. Eu fiz esses dias, há uns 3 meses atrás, um teste de DNA e agora eu estou fazendo a minha genealogia e descobri, por exemplo, que a Nancy é 90 e pouco % europeia. Ela não tem nada de brasileira. E eu tenho 89% de português e espanhol. E aí, fazendo a genealogia, eu tenho 3 filhos. Os 3 filhos são casados, mas não tem nenhum neto. Ontem, a primeira coisa que a Darcisinha me perguntou, eu falei, e os teus netos? Aí eu falei, eu não os tenho. A minha genealogia termina dos meus filhos. Pode imaginar? Eu fico preocupado porque tem uma bem-aventurança para... Diz que verão os filhos dos teus filhos
Eram os teus netos, os bisnetos. E a minha genealogia para aqui, os meus 3 filhos, bonitos, fortes, saudáveis, não têm filhos. A minha genealogia é só ascendente. Ela não tem descendente, termina nos meus filhos. Por enquanto. A Bíblia fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, começa assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e vai até o versículo 17. No versículo 17 diz: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. E de Cristo, não tem. Não tem mais gerações. Em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 23, não farei a leitura dele todo, mas ele começa com Jesus, versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e aí vai andando até o versículo 38. E no 38, e Cainã, de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. E é interessante que começou de Jesus e foi até Deus. Este é o aspecto humano da genealogia de Jesus. Já pensou nisso antes? A outra, de Mateus, fala do reinado de Jesus, da criação de Israel, que começa em Abrão e vai até Jesus. São registradas somente essas duas, com ênfases diferentes. A de Mateus descreve a genealogia que indica a criação do Estado de Israel e apresenta claramente o reinado de Davi e o reinado de Judá, do qual Jesus Cristo é herdeiro. A descrição de Lucas mostra que tudo começa em Deus e que termina em Jesus. Mas as profecias falam claramente que Jesus Cristo seria rei e que ele também teria um povo. E como é que ele poderia ser rei e ter um povo se tudo termina nele? Acabou ali na genealogia de Jesus. E aí nós somos chamados a prestar atenção nas duas palavras que falam a respeito de Jesus. E estas duas palavras falam a respeito do nome dele. E o primeiro nome que mantém as promessas de Jesus Cristo, que fala da sua genealogia posterior, é monogênes, ou uma só geração, ou melhor, numa tradução bem fácil para nós, um único filho. Em Mateus capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí este unigênito do Pai, no versículo seguinte, ele diz, porque a lei, versículo 1, capítulo 1 de João, versículo 17, 3 versículos posteriores, e fala, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e por causa desse unigênito, um novo reino surge, o reino de graça e de verdade. No versículo 18 do mesmo capítulo, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E nós vemos que esse unigênito de Deus era a revelação de Deus entre nós. Filipe disse, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo diz, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus é a expressa revelação do Deus vivo. Em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há outro igual a este Jesus. Unigênito é isto, não há outro igual, ele é único, ele é o único que poderia ser a doação divina, o próprio Deus se oferecendo como sacrifício por nós. Em João capítulo 3, versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Que frase forte, que frase esclarecedora. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação do homem é única e exclusivamente porque ele não crê no unigênito de Deus. Prestem atenção, irmãos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocará o nome do Senhor se não o conhece, se nunca ouviu falar dele? E se ele não pode invocar, ele não será salvo. E a única maneira de ser salvo é invocando o nome do Senhor. Se a pessoa nunca invocou o nome do Senhor como seu único e suficiente Salvador, ele permanece condenado. Ele já está condenado. Não é que será condenado, ele permanece, ele está. E o inferno é só a consequência do seu estado. Não é porque ele vai fazer algo ruim, ele já é condenado. Cristo, o unigênito, é a única forma de sermos salvos. E o último versículo é 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Só encontramos vida no Filho unigênito. Este Filho tem um outro nome. E esse outro nome é primogênito. A tradução livre dessa palavra é muito simples. Primeira geração, primeiro lugar, o escolhido. Ela vem do grego chamado protokos, que é protótipo, é modelo, é o primeiro, é único. E esse protótipo tem alguns privilégios que eu quero mencionar para vocês. Na ausência do pai, se tivesse de fazer alguma viagem, o pai fazer alguma viagem, o primogênito se tornava autoridade na casa. Por ocasião do falecimento do pai, o primogênito assumia o lugar do pai. Ganhava a herança. O primogênito, na ausência do pai, ele conduzia a adoração na casa. Ele conduzia o seu povo. E ele tinha esse direito de perpetuar a adoração divina na família. E é tão interessante que em Colossenses capítulo 1, primeiro Romanos capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. Ele é o primogênito dos irmãos. Em Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E quando diz primogênito de toda a criação, não é que ele foi criado, porque é ele que criou todas as coisas. Ele é o primogênito, o primeiro. Não existe criação sem a ação do Senhor. Ele é o primogênito dentre os mortos, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo de Cristo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Em Apocalipse 1, capítulo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Agora eu quero trazer um versículo para vocês. E aqui começa o cerne da mensagem. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Na
atualizada. Na corrigida tem uma outra palavra que vem na frente, mas na atualizada ela diz o seguinte: e igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isto me chamou a atenção, meus queridos irmãos. Jesus Cristo não é só o primogênito, Ele é o primogênito da igreja. E todos aqueles que creem em Cristo como único e suficiente Salvador, têm em Cristo a mesma posição. E isto é singular para nós outros. Agora a igreja é retratado como uma companhia de pessoas que desfrutam dos direitos da primogenitura. Todos possuem sua filiação privilegiada, compartilhando da mesma natureza e da mesma posição do Filho de Deus, o qual é verdadeiro primogênito de toda a criação e não se envergonha de nos chamar de irmãos. A posição do Filho de Deus em sua relação para com os homens é o primeiro entre iguais, mas em relação a Deus é o Filho sem igual, o unigênito do Pai. Mas é em Cristo que a igreja se torna composta dos filhos primogênitos de Deus, os quais serão elevados acima de todos os habitantes das regiões celestiais. Quanto à natureza espiritual, ao poder e aos privilégios, acima, inclusive, dos anjos. Esta carta foi escrita aos hebreus, e os hebreus entendiam muito bem quando se falava de primogenitura. Quando falava ele é o primogênito, eles sabiam o que isto significava. Mas nós, os crentes, nós não tínhamos este conceito em nós. Embora nós sabemos que nós herdamos de Cristo, nós somos cordeiros com Ele. Mas na igreja nós temos hoje as mesmas funções de Cristo. E o missionário Carlos muito bem falou isto ontem à noite. Nós temos, na ausência de todos, nós somos responsáveis para levar adiante o que Cristo tem. O que Cristo nos deu. Nós somos os pregadores do Evangelho, aqueles que levam a mensagem, aqueles que adoram o Senhor na terra, aqueles que têm o poder de proclamar a mensagem e verem pessoas sendo resgatadas do inferno. Sim, nós somos aqueles que damos continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, e vem o Espírito nos capacita para sermos como Cristo na terra. Mensageiros deles, levando a mensagem por todos os lugares, sendo o sal que verdadeiramente salga, a luz que brilha. Nós temos sobre nós esta mensagem cravada em nós, imposta, impingida em nossa mente e em nosso coração. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos vocês sabem o restante. Mas eu quero ler pausadamente para vocês. E oro eu, para que o Espírito do Senhor, como flechas de fogo, crave no seu coração. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, aqui estamos, como povo, como raça eleita, como primogênitos, como da igreja dos primogênitos, a fim de anunciar Cristo Jesus a todos os povos. Para que o índio Matapi tenha missionário na sua aldeia, para que aquele palestino veja, ouça que estão pregando o evangelho na Palestina também, para que em todos os lugares aonde há
pessoas vivendo. Alguém chega e fala: você já ouviu falar de Cristo? Eu vim falar de Cristo de uma maneira que você nunca escutou, e prega o genuíno evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja de Deus, nós somos o povo que tem a exclusividade de anunciar Cristo Jesus aos povos. Enquanto estamos na terra, enquanto somos servos, enquanto estamos vivos, cabe a nós anunciar. E eu lembro-me, a minha esposa lembra-se também, o Carlos e a Osana também, porque o nosso rádio de comunicação lá na aldeia era um radiofonia, ele tinha 4 estações, e uma delas era Terra a Terra. E todo dia cedinho, um piloto lá de Boa Vista chamava todas as estações. Tinha umas 17, 18 estações de rádio, nas tribos. E quando chegava na nossa, a gente tinha que responder a ele. E tinha perto de nós uma missionária chamada Irene Benson. E ela, com seu sotaque, falava: bom dia, Bel. E dava como estava o tempo, as nuvens, direitinho, para se houvesse necessidade de um voo, o piloto já saberia como estaria ali. A Irene Benson era fantástica, aquela mulher. Enfermeira, salvou muitos índios da morte, cuidou da saúde deles. A primeira vez que eu encontrei com a Irene Benson, ela estava acompanhada de 2 indígenas, Uai-Uai, e eles a chamavam de mãe. Tal era o respeito para com ela. Uma senhora dedicada àquele povo. E um dia ela chorando porque ela não conhecia a língua do povo o suficiente, ela não podia pregar o evangelho para eles como deveria. Ela dizia: salvei muitos da morte física, mas esse povo continua sem ouvir o evangelho e estão morrendo espiritualmente. Meus irmãos, tudo que nós pudermos fazer socialmente é bem feito. Deve ser feito. Mas acima de qualquer trabalho social é a pregação do evangelho. Eu sei que é um apelo muito forte à questão social, e devemos fazê-lo. Mas entendam bem, meus queridos irmãos, que há uma ideia muito errada por detrás disto, que o evangelho é somente para os necessitados, para os pobres. Olha que miserável, é um drogado, vai pregar o evangelho para ele. Olha aquele mendigo, vai pregar o evangelho para ele. Olha para aquele outro, vai pregar o evangelho para ele. E nós esquecemos que todo aquele que não é cristão em Cristo Jesus é um miserável necessitado. Não importa se vive em palácios, não importa se voa de jatinhos, não importa se recebe em dólar ou euro, se é riquíssimo. Não, se ele não tem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, é um miserável homem e precisa ouvir o evangelho. Tem que escutar o evangelho com as suas riquezas. Todos vocês conhecem a história do rico e Lázaro. E o rico foi para o inferno. O que nos livra da condenação eterna é única e exclusivamente crer em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Meus queridos irmãos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela, além de ser a igreja primogênita, ela tem um outro nome, que é o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Quando nós fizemos o exame do DNA, foi tão interessante. E eles, em alguns lugares, coletam da língua, da boca. No nosso caso, era para colocar saliva dentro de um recipiente pequenininho. Saliva, um guspe. E por ali, ele conseguiu fazer o exame de DNA e voltou aí, segundo eles falam,
há séculos, milhares de anos para trás. Por causa do guspe. Bem, vocês que estudaram biologia, vocês sabem disso. No guspe, ele tem, por causa do DNA, toda a sequência genética. No guspe. Toda a sequência genética. Aqueles mais eufóricos, né, que são fãs do Jurassic Park, dos dinossauros, a história ali o tempo todinho, recriar os dinossauros por causa de uma gota de sangue que um mosquito picou e que ficou presa dentro de uma resina de âmbar, e aí você pode sequenciar e criar os dinossauros de volta. Oh, meus queridos irmãos, como nós nascemos de novo, a única maneira de entrar na igreja é nascendo de novo. E o nosso nascimento, como o de Cristo foi milagroso, o nosso também o é. Nós trazemos em nós a gênese do novo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aonde quer que nós formos, eles saberão que você é de Cristo. Alguns tentam disfarçar, já viram? Vão para lugares que não devem ir e se disfarçam. E eu lembro de um irmão que ele voltou para Cristo, ele estava em pecado, estava afastado do Senhor, e ele estava num baile lá no interior de Goiás, e quando ele estava lá, alguém chega perto dele e fala: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E ele fica, olha, por quê? Não, você não era para estar aqui. E aquilo foi forte nele, porque as pessoas sabem, o inimigo sabe. Não tente se enganar, você creu em Cristo, você é de Cristo, você tem o DNA de Cristo. Você nasceu de novo. E como temos DNA de Cristo, nós vivemos como Cristo, nós fazemos as coisas que Cristo faz, nós andamos como Cristo anda, nós vamos anunciar o Evangelho, porque é isso, para isso que ele veio. Um dia ele desaparece, Pedro vai atrás dele e dá uma bronca em Cristo, fala: Senhor, aonde tu estavas? Todos te procuram. Ele fala: eu fui a outros lugares, porque é para isso que eu vim, e a todos os outros lugares, levando a mensagem do Senhor Jesus Cristo, porque em você, em mim, em nós, temos DNA de Cristo desse novo nascimento. Eu queria pedir ao conselho missionário que ficasse em pé, empossado hoje, né? Por favor, todo conselho missionário, fique em pé, onde vocês estão? Isto. Agora eu quero pedir aos missionários que fiquem em pé. Margaridinha, Nancy, Carlos, Rosana, algum outro missionário que... Isto. Agora, meus queridos irmãos, de acordo com o que nós acabamos de ouvir, isso não compete só a eles. Nós temos DNA de Cristo. E nós faremos o que Cristo fez. Nós cumpriremos a vontade do Senhor. Porque nós somos a igreja dos primogênitos do Senhor. Que como Cristo faremos o que Cristo fez. Então, se você é parte dessa igreja e tem consciência disto, se sentir vontade de ficar em pé, fique em pé também. Meus queridos irmãos, igreja de Eve, povo do Senhor Jesus Cristo, eu tenho aqui 15 nomes de igreja que eu vou deixar para outra ocasião, quem sabe hoje à noite eu ia fazer parte da mensagem. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos a igreja dos primogênitos do Senhor. E nós faremos a vontade do Senhor. Jeremias disse que chegou um momento que ele não queria falar mais do Senhor.
Aí ele disse, mas foi impossível fechar minha boca. Foi impossível calar. Meus irmãos, eu estava com o coração apertado um dia desse. Meu coração estava assim, chorando internamente. Eu tinha que participar de uma reunião online, aqui em São Paulo. Eu não queria participar, mas era uma reunião de departamentos da MTB, eu tinha que participar, e eu fui lá. Quando eu estou lá, meu rosto aparece uma irmãzinha muito querida, lá de Curitiba. Ela fala, meus irmãos, é tão bom estar aqui com vocês. E quando eu olho para o Eduardo, eu vejo essa paz no rosto dele, que alegria me dá. Ela não sabia que eu estava chorando dentro do meu coração. Ela não sabia, mas ela falou assim, eu olho para o rosto dele e vejo essa paz. Não importa como está teu coração, você tem um DNA de Cristo, porque você é de Cristo. E as pessoas olharão para vocês e esperarão de vocês uma palavra. Vocês são luz, irmãos. Vocês são luz. Vocês são sal da terra. Vocês são a voz do Senhor. Vocês são os pés do Senhor. Vocês são o corpo de Cristo. E Ele é a cabeça. E eu me lembro de um índio Yanomami chamado Estevão. E ele fez assim com a sua mão, pregando para nós. Ele fechou a mão. Ele pregava em Yanomami e o Claudinei, com isso, traduzia. Aí ele fechou a mão, aí abriu. Aí ele fechou, aí abriu. Aí ele falou assim, a minha mão obedece o que a minha cabeça fala. Minha cabeça fala, abre, minha mão abre. Minha cabeça fala, fecha, minha mão fecha. Se nós somos o corpo de Cristo, e Cristo fala, nós obedecemos. Se Ele disse, ide por todo mundo, nós iremos. Se Ele disse, prega, nós pregaremos. Se Ele diz, abra a boca, clama a mim, nós clamaremos, porque nós somos o povo do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Fiquem em pé ainda, que nós vamos orar nesse instante. Depois da minha oração, nós ouviremos. Bem, o Carlos e a Osana, eles vão cantar. Eu acho que são 2 hinos. Ontem nós fomos abençoados tremendamente e hoje novamente. Mas vamos orar nesse instante. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós não sabemos, ó Deus, a profundidade, ó Pai, que a Tua palavra alcançou no nosso coração. Mesmo que seja na superfície, já foi suficiente para nós. Mas em alguns dos nossos corações, a Tua palavra entrou profundo, ó Pai, e transformou as nossas vidas. Por isso nós queremos Te agradecer por esse momento tão especial, Senhor. E nós queremos clamar que o Senhor use este corpo, do qual Cristo é a cabeça, para cumprir a Tua vontade enquanto estamos na terra. Ó Deus, não importa como estamos, porque o Senhor é o nosso supridor. O Senhor cuida de nós. O Senhor faz aquilo para nós que nós não conseguimos fazer. O Senhor nos leva em lugares e nós somos a bênção que o Senhor quer que sejamos. Por isso, ó Pai, use a cada um de nós, ó Pai, em santidade e pureza, em dedicação completa ao Senhor, para que a Tua obra seja completada nos dias que nós estamos vivendo. Pai, abençoa a igreja nesse momento muito especial. Senhor, eu sei que há lutas, eu sei que há sofrimentos pessoais, e nesta hora clamamos que a boa mão do Senhor seja com cada um dos que estão aqui, com cada um daqueles que estão nos assistindo, ó Pai, pela internet, com cada um daqueles que escutarão a Tua mensagem. Ó Deus bendito, diante do Teu trono de graça, onde Cristo está sentado, nós deixamos cada um dos nossos problemas, para que no tempo oportuno a Tua graça se manifeste. Ó Pai eterno, cura. Ó Pai, liberta. Ó Pai eterno, faça com que haja vitória no meio do Teu povo, mas principalmente, ó Pai, use a cada um de nós para cumprir a Tua vontade.
Ó Deus bendito, como luzeiros, como farol, como servos, levando a tua mensagem em todos os lugares. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. E a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda precisa ser proclamada em lugares que nunca ouviram falar do Senhor, para que eles experimentem esta graça que salva, que liberta. Que o amor de Deus, amor tão intenso, que não somente nos salvou, mas que nos dá o privilégio de sermos instrumentos para que outros sejam salvos. E que a presença, o poder, a consolação do Espírito Santo seja com cada um dos seus, e que, cheios deste poder, sejamos testemunhas aqui, ali e até os confins da terra, hoje e para todo sempre. Amém.